Bem-vindos. Na aula de hoje, vamos terminar a parte de seleção de motores elétricos, cuidando da dinâmica, comportamentos dinâmicos, algumas características que vão complementar o que vimos nas aulas anteriores, principalmente focadas nas curvas de torque e velocidade. Como visto logo no começo, essas curvas são a impressão digital da carga e do motor. Os pontos de equilíbrio, essas são curvas estáticas, enfatizo, os pontos de equilíbrio acontecem quando a curva estática do motor tem interseção com a curva de carga, quando a característica da carga é suprida pelo motor elétrico. Então, aqui nesse exemplo ilustrativo, temos os pontos A e B como candidatos a pontos de operação, porque são pontos onde o que a carga solicita, o motor consegue fornecer. Agora, nem todos os pontos de interseção são pontos de operação possível. E é fácil entender. Vamos aqui tomar o ponto B, por exemplo. Imaginar que houve alguma movimentação, alguma perturbação, e o motor e a carga, que se encontravam numa velocidade n, tiveram uma pequena variação de velocidade. Vamos dizer que tenham vindo aqui para a direita. Nessas condições, o meu torque do motor é maior do que o torque solicitado pela carga. Então, a máquina vai acelerar, vai aumentar a velocidade, vai fugir desse ponto de operação. Se, por outro lado, houvesse uma diminuição de velocidade, o torque da carga seria maior do que o torque do motor e a tendência da máquina seria parar, porque haveria uma restrição sempre maior do que a propulsão. Então, trata-se de um ponto de equilíbrio não estável. Vamos para o ponto A. Se eu estou aqui, há um pequeno aumento de velocidade, o torque da carga é maior do que o torque motriz. Consequência disso, a tendência da velocidade será diminuir, voltar para o ponto. E se por um motivo a velocidade tivesse um pequeno decréscimo, a característica de motriz seria maior que a característica de carga e a tendência da velocidade seria aumentar, voltando para o ponto A. Então, esse é um ponto estável de operação, esse é um ponto instável. Não significa que sempre a interseção da direita é estável, a interseção da esquerda é instável. A estabilidade vai depender das características da carga e do motor. É como um casamento. A estabilidade no casamento não depende do marido ou da esposa, depende de ambos. Existem situações em que levam a uma estabilidade, outras que não. Quem é o culpado não é nem o motor, nem a carga. É a combinação de ambos. Aqui tem um exemplo interessante. Colocado uma curva de motor com um jeitão da curva de um motor de indução, como nós vimos na aula anterior. Isso é uma característica, uma impressão digital de um motor de indução. E aqui eu coloquei 3 características diferentes de carga. Uma carga torque constante, que seria o caso de um elevador, e 2 características de torque proporcionais à velocidade. Aqui é um torque que varia mais intensamente com a velocidade do que esse outro aqui. E vamos observar os possíveis pontos de operação. Por exemplo, considerando essa curva de carga, eu teria o ponto de operação 1. Perceba que o ponto de operação 1 está bem à esquerda
das características do motor de indução. Não é um bom ponto de operar do motor de indução, porque ele corresponde a um elevado escorregamento, uma grande velocidade de escorregamento. Isso implica em correntes elevadas no rotor, aquecimento. Mas vamos ver se é um eventual ponto de equilíbrio. Se a velocidade aumentar um pouquinho, o torque de carga vai ser maior do que o torque motor. A tendência é a velocidade diminuir, voltar para cá. Se por um acaso a velocidade diminuísse, o torque motriz era maior que o torque de carga, a tendência da velocidade era aumentar, um ponto estável. Esse é um ponto estável. Vamos ver o ponto 2. Considerando esta curva de carga. Então, é o casamento do motor de indução com essa curva de carga. Aumentada um pouco a velocidade, o torque de carga é maior do que o torque motriz. Então, a tendência da velocidade é diminuir. Diminuindo a velocidade, o torque motriz é maior do que o torque de carga. A tendência é aumentar. Trata-se de um ponto também estável. Então, esse ponto é estável para essa carga, esse ponto 2 é estável para essa carga. Agora vamos considerar uma outra carga. É o mesmo motor de indução, mas uma carga tipo elevador, é essa característica de torque. Vamos ver. Tem uma interseção no ponto 3 e eu provoquei para ser o mesmo ponto 2. Vamos novamente analisar o ponto 2 em termos de estabilidade, porém agora com característica torque de carga constante. Se houver um aumento de velocidade, a curva de torque motor continua maior do que a de torque de carga, continua maior do que a curva de torque motor. A tendência da velocidade é diminuir. Se houver uma diminuição de velocidade, o torque motriz é maior do que o torque de carga, a tendência da velocidade é aumentar. Este ponto é estável. Agora vamos ao 3. Se houver um aumento de velocidade, o torque motriz é maior que o torque de carga. A tendência é a velocidade continuar aumentando. Se houver uma diminuição de velocidade em torno desse ponto, o torque de carga é maior do que o torque motriz, a tendência da velocidade é diminuir. Então, esse ponto é instável. Insisto que a estabilidade só vai se determinar em função do conhecimento das duas características, motor e carga. Uma só não diz nada. Não tem como dizer que essa região é uma região de operação instável do motor de indução. Aqui está um ponto de operação estável. O que pode-se dizer é que não é aconselhável operar um motor de indução nessa região em função do elevado escorregamento e muitas correntes de rotor, mas não um problema de estabilidade dinâmica. Uma outra característica interessante relacionada com a dinâmica é determinar o tempo que um motor demoraria para chegar na velocidade final, admitindo que todos os transitórios elétricos são muito mais rápidos do que os mecânicos, de forma que aquela curva de torque elétrico pudesse ser usada mesmo para um transitório mecânico. Essa dinâmica vai ficar principalmente regida pelo momento de inércia e pela equação de Newton, que diz que o torque elétrico menos o torque de carga é igual ao momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. Essa equação pode ser reescrita da seguinte forma: torque elétrico menos torque de carga é o torque resultante, o torque acelerante. Simplificando, ou aproximando a derivada da velocidade em relação ao tempo como uma pequena variação de velocidade por uma pequena variação de tempo, um ΔN sobre ΔT, poderíamos reescrever essa equação como sendo mR vezes ΔT é igual a J vezes ΔN. A partir dessa simples relação, é possível graficamente se estimar, não é um cálculo preciso, o tempo de aceleração de um motor
de indução. Aqui ilustra o exemplo, uma curva de carga de torque de motor de indução, como apresentado aqui, é uma curva torque-velocidade, e uma curva torque-velocidade da carga. Nesse ponto inicial aqui, eu tenho um torque resultante dado por 500 Nm. Esse 500 Nm multiplicado por um intervalo de tempo que eu quero determinar é igual ao J vezes um ΔM. Eu vou considerar uma pequena variação de velocidade aqui. Vamos dizer, eu posso pegar 400, 300, 200, 100. Para 100 rotações por minuto, seria bom, nos cálculos, passar isso para radianos por segundo, mas, digamos, para 100 rotações por minuto, eu preciso conhecer o momento de inércia do motor. Eu conheço, então, esse produto. O MR é conhecido, eu determino quanto tempo eu gastei para vir até a velocidade de 100. Agora, vou repetir as contas de 100 para 200. De 100 para 200, eu tive um ΔM, novamente, de 100 RPM, multiplicado pelo J. Agora, o meu MR é diferente, porque é apenas a diferença de 500 Nm do motor para um torque, digamos, de 20 Nm da carga. Repetiria, determinaria para aquela variaçãozinha de velocidade qual foi a variação de tempo correspondente. E assim iríamos até chegar nesse ponto onde o torque acelerante é zero. E nós já sabemos que esse daqui é um ponto de operação estável. No livro tem um exercício com cálculos para reforçar esse conceito. E, finalmente, no capítulo, chegamos a uma demonstração. Essa, de fato, não tem a ver com a dinâmica. No entanto, é uma informação importante, uma demonstração importante, que prova que o torque de um motor está intimamente relacionado com o volume da máquina e, evidentemente, com as características do material magnético e dos materiais condutores usados para a fabricação do motor. A expressão final, que é deduzida, é que a força produzida multiplicada pelo raio, isso daí é uma expressão de torque, é dada por 2 vezes a densidade de campo magnético, a condutividade do material, dos condutores do motor, e o volume da máquina. Como a densidade de fluxo magnético está limitada pelo material que se usa, porque sempre se trabalha quase na saturação, não se entra muito na saturação por causa de perdas por esterese. Então, esse valor de B vai depender do material que você usa. Se você usa um aço melhor, tem um valor de B maior. E a condutividade vai depender também do material que você está usando, dos condutores, se é cobre, se é alumínio, se é um supercondutor. Perceba aqui, se é um supercondutor, para um mesmo FR, como essa densidade aqui é elevadíssima, um pequeno volume eu consigo construir a máquina. Essa simples relação explica por que um motor supercondutor ocupa menos volume. Por que um motor supercondutor é cogitado, por exemplo, para ser usado em usinas de geração eólica, geradores eólicos. Porque, veja, ele vai ser um motor de menor volume, colocado naquelas torres elevadas, muitas em parques eólicos dentro do oceano, de difícil construção e manutenção. Então, você, tendo
um motor mais leve, colocado no topo de uma torre de 70 metros de altura, é muito mais interessante do que você botar um motor pesado em cima dessa mesma torre. Apesar do motor supercondutor ser mais caro que um motor normal, o custo na obra civil vai ficar reduzido. Isso é a grande vantagem da eletricidade, porque o grande vilão em qualquer obra de infraestrutura é a obra civil. Então, se eu economizo um pouco na obra civil, sobra muito dinheiro para poder colocar em soluções elétricas. Bem, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e na próxima aula entramos num novo capítulo do livro. Muito obrigado pela atenção de vocês no dia de hoje.